como o irmão avalia o projeto espiritual Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho? É uma realidade ou ainda estamos muito longe desse propósito? É muito comum as pessoas levantarem essa hipótese olhando para governos. E as pessoas dizem assim: num país como esse, tem tanta corrupção, tanta desigualdade, um país desse cheio de tanta coisa errada, como é que vai ser coração do mundo? Está louco, isso não vai acontecer, não. Por quê? Porque as pessoas estão olhando para fora para ver se as condições externas garantem o Brasil de ser coração do mundo, pátria do Evangelho. Como era o governo em Jerusalém quando o cristianismo nasceu? Quem foi Jesus diante do Império Romano? Eu vou dizer. Ele nasceu escravo, viveu escravo e morreu escravo numa cruz. Essa é a realidade. Todos os apóstolos eram todos servos do Império Romano. A ignomínia, a barbárie, a violência, a truculência do Império Romano foi como nunca vista. As pegadas dos romanos deixavam um rastro de destruição por onde passavam. A quantidade de arbítrio que foi cometido durante o período do Império Romano é incalculável. A forma como eles andavam nas suas colônias, promovendo o processo de opressão, é indescritível. A forma como os cristãos foram perseguidos, jogados em azeite fervente, rasgados por cavalos, comidos por fera, não era nenhum governo democrático. Nunca foi. Nunca houve democracia no cristianismo nascente. Sempre houve perseguição, martírios, mortes, crueldades sem tamanho, injustiças. Meu Deus, quantas! Mas isso não impediu que essa região marcada por tanta desigualdade fosse o espaço para o nascimento do cristianismo. É impressionante nós percebermos que, do lado de fora do governo de Israel, nós tivéssemos tanta barbárie, e ali, naquele antro de tantas desigualdades, o cristianismo conseguisse cumprir o seu papel. Da mesma maneira, nós não podemos olhar para fora na expectativa de que temos que ter as condições ideais no planeta, no país, para que a gente possa dizer que o Brasil é o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Não são os governos que fazem a pátria do Evangelho, é o povo, somos nós. A tarefa é nossa. A responsabilidade de construir um local melhor aqui não é dos governantes, até porque eles são poucos. Coloque na conta quantos são os que governam o país e quantos são os governados. Então, nós somos efetivamente os lidadores da causa. Nós não podemos transferir para os outros as responsabilidades que são nossas. O Brasil possui as condições de ser efetivamente o coração do mundo e a pátria do Evangelho, não porque simplesmente assim está escrito num livro, mas uma leitura mais atenciosa da nossa história vai perceber que nós temos alguns diferenciais. Os nossos países da América do Sul foram todos colonizados pela Igreja Católica. Mas só o Brasil possuiu um perfil de miscigenação racial desde o princípio. Pode caminhar pela América do Sul aqui, desde a Argentina até Venezuela, sei lá, Colômbia, onde você quiser ir. Há uma divisão efetiva do povo entre os indígenas e aqueles que são daquele lugar. Vá para os Estados Unidos, que também foi colonizado no nosso mesmo período, mas pela Igreja Protestante, e veja as diferenças sociais que existem. O Brasil, quando foi colonizado, vieram só os homens, não vieram as mulheres. E por esse motivo, houve uma miscigenação racial muito mais efetiva no Brasil do que nos Estados Unidos. Lá teve a escravidão também, aqui também teve, só que lá não miscigenou, aqui miscigenou. Nos Estados Unidos, o inglês migrava com a família, então isso promovia um processo de segregação. No Brasil, migravam só os homens, Joaquim não trouxe Maria. Então, houve uma mescla muito mais intensa com os nossos habitantes locais, aqui os índios, e com os que vieram da África também, acabaram se misturando, formando essa nação plural como nós somos. E nós tivemos algumas coisas bem interessantes, curiosas, por sinal. O Brasil foi colonizado pela Igreja Católica no período da Contra-Reforma, que era formada pelos jesuítas.
Os jesuítas eram os belenguis da Inquisição. Lá na Europa, eram quem levavam aquelas bandeiras da Inquisição. As fogueiras da Inquisição na Europa eram movidas pelos jesuítas. Foram os jesuítas, chamados Padres de Preto, que deixaram as marcas mais amargas do cristianismo no solo europeu. Mas aqui no Brasil, os jesuítas vieram para cá. Meu Deus, os mesmos de lá vieram para cá. Mas por uma razão que ninguém sabe explicar, os jesuítas no Brasil não tiveram o perfil dos jesuítas europeus. Eles se ligaram aos índios. Eles defendiam as causas dos pequenos. Eles possuíam um perfil comportamental muito mais próximo do cristianismo. Agora veja que dívida que nós temos com a Igreja Católica. Nós nunca conseguiremos pagar a dívida que nós temos com a Igreja Católica. Eu desafio vocês, qualquer um de vocês, tanto do Rio de Janeiro aí como qualquer lugar do país, pode colocar qualquer lugar. Eu duvido vocês andarem pelo território nacional e encontrarem uma casa no Brasil onde a pessoa diga, eu não sei quem é Jesus. Experimente achar. Duvido que você ache. Se você chegar numa casa e perguntar quem é Buda, talvez muita gente não saiba. Mas eu duvido que não tenha um lar que nunca tenha ouvido falar de Jesus. Pode ter uma mensagem torta, pode achar que ele é isso, que ele é aquilo, mas sabe que ele foi um homem que pregou o amor. Isso sabe. Quem é o responsável por esse trabalho magistral? Igreja Católica. E ela pregou aqui um cristianismo diferente da Europa. O cristianismo daqui, se você perguntar qual é a síntese do cristianismo aqui, aí vai dizer, cristianismo? Cristianismo é amor. Se você perguntar na Europa, o que é cristianismo? Eles vão dizer, cristianismo? Cristianismo é repressão, porque eles têm uma outra história de cristianismo. Aqui no solo brasileiro, não me pergunte por quê, o cristianismo pegou essa parte, essa visão doce, que na Europa não possui. As igrejas na Europa estão fechando, estão se transformando em bares, em pubs. Pode pegar a internet, pode ver a quantidade de igrejas que estão se acabando, porque as pessoas não têm interesse pelo cristianismo europeu. Quando se divulga espiritismo na Europa, a gente recua um pouquinho na fala sobre cristianismo, porque eles têm aversão pela mensagem cristã. Aqui é totalmente diferente. Então, o espaço... É porque a gente vive sempre no Brasil, acha que cristianismo é igual em todo mundo. Na Europa não é assim. A visão de cristianismo é tida como uma coisa que incomoda. Então, nós temos aqui essa característica. E o povo africano que veio para cá trouxe uma segunda informação muito preciosa. Qual é o cerne das religiões de matriz africana? O cerne, a coisa mais central da matriz africana é a mediunidade, tá? A comunicabilidade com os espíritos. Eles deixaram isso para nós. Então, aqui no Brasil, nós temos uma religião cristã profundamente amorosa e a informação que se mesclou no Brasil, que os espíritos se comunicam. Isso não aconteceu nos outros lugares, não houve. Essa conexão do homem com o mundo espiritual não tem nos outros lugares, porque esse componente afro não chegou para compor o ideário da sociedade. Então, quando o espiritismo chega com a mensagem cristã, o cristianismo daqui diz, eu reconheço isso como verdade, eu entendo que isso é verdade. E quando ele disse, e os espíritos se comunicam, a nossa condição de entendimento diz, eu reconheço isso como verdade. Então, é por isso que nós trouxemos as condições ideais para que aqui pudesse se desenvolver essas ideias. Mas só para terminar minha fala, não quero me alongar, eu quero só dizer que quando se fala que o Brasil é o coração do mundo, a pátria do Evangelho, não é porque ele é a nação mais tecnológica, a nação mais extraordinária, a nação que tem o maior desenvolvimento econômico, o país que tem os melhores índices disso, daquilo, não. Porque ele não é a melhor nação do mundo. Ele precisa ser a melhor nação para o mundo. É isso que o Brasil precisa ser, um local de acolhimento. Veja como nós acolhemos as pessoas. Se alguém tem dúvida se nós somos acolhedores, dá uma olhada nos filmes americanos, como é que as pessoas de fora são recebidas, as crianças na escola, como é que elas são tratadas quando elas chegam de um outro local para um novo local. E veja nas escolas brasileiras como é que nós acolhemos as pessoas que são alunos novos. Todo mundo quer ser amigo do que acaba de chegar.
Essa é a característica nossa. Nós somos assim, esse é o nosso perfil, essa é a nossa assinatura ideológica. Nós somos acolhedores por natureza. Então, nós temos todas as sementes para realmente facilitar com que o evangelho se desenvolva. Podemos fracassar? Sim, se nós perdermos esse nosso perfil. Se nós deixarmos de ver que somos todos irmãos. Se nós começarmos a estabelecer barreiras com relação aos de fora. Até então, a promessa permanece porque nós continuamos sendo um local de amor e de fraternidade, um lugar onde as pessoas conseguem chegar e ser acolhidas. Nós somos uma nação que destruímos todas as culturas que chegam aqui. Os japoneses chegam, a primeira geração só fala japonês em casa, que são os Nisei. A segunda geração, que são os Sansei, já fala só algumas coisinhas. Quando vem depois dos Sansei, os não sei, esses não falam mais nada porque já está sambando, já está todo aculturado. Os árabes, a mesma coisa, alemão, a mesma coisa. Nós destruímos todas as culturas, nós quebramos todas as barreiras. E se nós formos para o Brasil, em lugares onde a cultura portuguesa, que a gente tanto critica, não chegou, há dificuldades de miscigenação, há dificuldades de integração. Por quê? Porque o povo que foi escolhido para colonizar o Brasil foi exatamente o povo que tinha mais condição, por ser mais humilde, de miscigenar. Os outros espaços do mundo que vieram para cá para promover colonização não têm o traço da integração que os portugueses fizeram. Podemos criticar o que for, mas foi o errado que deu certo. Essa nossa capacidade de ser tudo estragado do jeito que a gente é, vocês que são do Rio sabem muito bem da história que o Rio de Janeiro possui, com as diversas manifestações da coroa portuguesa tão próxima aí de vocês, sabem de como que a coroa portuguesa se misturava com as pessoas. Isso nós não temos em outros lugares do país onde a colonização não foi portuguesa. Então, bendita a colonização que veio com todos esses equívocos, que formou uma nação plural, com um cristianismo doce e com a compreensão de que os espíritos se comunicam para ser o terreno fértil para o surgimento do espiritismo.